Gerais FM, na cobertura das eleições 2022. Muito bem, agora 9h13 aqui na Gerais FM, as Gerais nas coberturas das eleições 2022. E hoje estamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios os jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel e também o prefeito Fernando Breno, trazendo mais informações pra gente. Álvaro, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Gerais FM, bom dia, Priscila, bom dia, prefeito Fernando Breno, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Gerais FM, mais uma vez, hoje mais para comentar as eleições de ontem, né? Eleições muito importantes para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, eleições que podem, não é, de alguma forma, traçar um novo rumo para o Brasil, para Minas Gerais, nos próximos anos. Foi também uma festa da democracia, não é? Uma grande democracia, porque milhões e milhões de brasileiros se mobilizaram, né, por todo o país para declarar o seu voto nessas diferentes posições. Prefeito, o senhor acompanhou até tarde, ontem à noite também, essa apuração, né, com foco no governo de Minas, com foco também nos seus candidatos a deputado federal, deputado estadual aqui em Coromandel e na região. Qual é a sua opinião sobre as eleições de ontem? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Gerais, bom dia a você, Alvo, obrigado pela presença e assim por estar nos entrevistando. Bom dia a todos vocês, bom dia, viu, Priscila? Obrigado pela atenção, nosso amigo, obrigado por tudo vocês aí estão nos recebendo. Primeiro o seguinte, a gente agradece a Deus de estar vivo e de ver essa festa da democracia, porque eu creio que a eleição, por mais que há questionamento, ela é fundamental no processo de vida política de um país, né? E para nós aqui em Coromandel, nós tivemos um sucesso muito grande. Eu agradeço aí todos os apoiadores, todos os eleitores, as lideranças políticas que estiveram conosco, porque nós temos um grupo. Não é só o prefeito, tem o vice-prefeito, tem os vereadores que nos apoiam, tem os gestores municipais, tem os servidores públicos e o povo de Coromandel, que é o mais importante. E esse povo abraçou aí os nossos deputados. Vamos falar aqui especialmente do Leonídio, que foi o deputado estadual mais votado de Coromandel, com aproximadamente 4.500 votos, uma votação expressiva demais, que deu aí quase 30% do eleitorado válido, né? Então isso é muito significativo. Ele acabou ficando entre os mais votados de Minas, né? É um dos mais votados de Minas, ele teve 70 mil votos no geral, né? Teve uma excelente votação também em Uberlândia, então foi eleito. Para nós vai ser muito bom, creio eu, não conferi, mas acredito que Coromandel é a segunda cidade que ele mais tem voto depois de Uberlândia, então vai aumentar a nossa cobrança para ele também. Porque se teve muito voto, né, Priscila? Já teve. Eu estou vendo aqui que ele ficou, o Leonídio Bolsas foi o terceiro mais votado em Uberlândia, isso, né? Isso, que 23, né? Ele teve 23.536 votos, foram 6,59% dos votos de Uberlândia. Isso, exatamente. Então foi muito positivo. E o nosso deputado federal, que é a primeira vez que ele milita politicamente em Coromandel, mas como tem dado muito apoio para nós, muito recurso enviado, várias obras que estão acontecendo, que é o deputado federal Fred Costa, e que teve 4.700 votos. Tanto ele como o Leonídio também não me ajudaram demais no momento da pandemia, porque sem contato político, você sabe, a gente não consegue os benefícios. Então essa votação dele é muito expressiva, é uma votação aí que vai marcar a história de Coromandel, e salvo engano também, acho que nós fomos a terceira cidade que ele mais teve votos. Então aumenta aí a cobrança e o compromisso também do deputado conosco. A gente vai com certeza conseguir muito mais recursos, e bom do Fred é que ele é um deputado líder de um partido, né, que é o Patriota, que é o meu partido. E você sabe que o líder de partido senta na mesa com o presidente da Câmara, senta na mesa com o presidente da República. Todas as portas se abrem lá em Brasília para um líder, né? Isso, a pauta é outra, né? Muda um pouco de foco. E ele é um dos poucos líderes de Minas Gerais no Congresso Nacional. Então isso é muito válido, muito importante. E ele tem essa bandeira também dos PETs, né, que acaba dando voto em todo o estado. Dá uma visibilidade, né, boa para ele. Ele foi um dos mais votados do estado, salvo engano, o quinto ou sexto. Teve 160 mil votos aproximadamente. E ele hoje tem 3 bandeiras, que é a proteção animal, o autismo e o TDAH, que é o transtorno de déficit de hiperatividade. Então são bandeiras que realmente movem as pessoas, né? E aqui em Coromandel não foi diferente. Esse resultado é prova disso, do grupo que o apoiou pelo trabalho que fizemos. Tivemos também uma excelente votação do senador que nós apoiamos, que foi o Cleitinho, que já era de se esperar também,
porque a gente sabe que essa questão da internet, dessa mudança que as pessoas querem nos políticos, ele representa muito isso, e já mandei, ontem mesmo falei com ele, falei, ó, você fica esperto, porque agora vai ter que apoiar Coromandel, ele teve mais de 40% dos votos aqui, né? Então um fenômeno esse Cleitinho, né? Um desses fenômenos isso, aí da internet. Da internet, como é o Nicolas e outros que temos aí, né? E já falei com ele, eu sonho alto. Eu falei com ele quando eu fui conversar com ele pra gente dar o apoio, eu falei, ó, eu te apoio, mas eu quero algo para Coromandel que seja marcante. E eu pedi para ele um aparelho de ressonância, sabe? Não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte, que é pedir, porque um aparelho de ressonância é 5 milhões de reais. O senador nem assumiu ainda e já, não, já ganhou um pedido ontem do prefeito. Não, eu já tinha pedido antes, quando eu fui falar que a gente ia apoiar ele. Na campanha, eu já tinha pedido antes. Então, assim, ontem eu só confirmei, falou, não esquece. Então, assim, eu já estou de olho nisso. O nosso governador, que é o Romeu Zema, que dispensa comentários, tem sido um amigo de Coromandel. Na sexta-feira eu tive a oportunidade de almoçar com ele lá em Monte Carmelo, e aí nós conversando, eu falei do empreendimento que tem aqui, que é o fosfato, né? Que agora nós estamos com a licença lá no estado para liberar e começar a extração, e eu pedi agilidade para ele. E mais do que na hora, ele pediu, depois eu cheguei aqui em Coromandel, olha para você ver, tanto que o governador, ele é atento, conversei com ele 1h da tarde, cheguei aqui em Coromandel 2h. 2h eu cheguei aqui. 2h20 o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico estava me ligando, que é o Fernando Passagro, falando, como é que é esse empreendimento, o governador pediu para conversar com você, para agilizar. Então, olha que mudou, o que mudou. Antes, o que eu falo para minha equipe lá na prefeitura, agora a gente tem que dar o retorno o mais rápido possível. Não é isso, Priscila? Então, a gente não pode ficar cozinhando, ou sim ou não, você tem que dar. E aí o governador me faz uma dessa, mas, além de todas as outras, por isso que o estilo de trabalhar é esse. Explica por que ele teve 56,18% dos votos de Minas. E em Coromandel, 74% dos votos. Um detalhe, né, gente? Primeiro turno mais uma vez, né? Ele foi eleito na... Não, lá foi no segundo. Não, a passada foi no segundo. Foi no segundo, foi com o Anastácio Neto. Mas agora, assim... isso coloca o Zema numa posição muito privilegiada na própria política nacional a partir de agora, né? Minas é um estado importantíssimo. Um governador eleito, né, com 56% dos votos em Minas Gerais, segundo mandato, Partido Novo, que vem também com uma bandeira interessante de renovação, ele meio que se torna aí quase que naturalmente um nome a ser considerado daqui a 4 anos como candidato à presidência da República. Né? Eu não gosto de cravar, não, mas é o próximo presidente do Brasil. O Zema é o próximo presidente. Agora, nós precisamos da reeleição do Bolsonaro. Eu acredito que nesse momento, até para a gente, por exemplo, ter lá na frente um Zema presidente, para seguir essa linha de trabalho que está sendo feito, a reeleição do Bolsonaro é importante. E importante para Coromandel, eu quero que as pessoas entendam assim. Nós temos uma cidade que é a 90ª cidade mais rica do agro do Brasil. Então nós dependemos muito do agro. E as políticas voltadas para o agro, elas beneficiam Coromandel. Então o atual governo tem feito essas políticas. Então, como prefeito, primeiramente, o meu voto é do Bolsonaro em razão disso. E como cidadão, o meu voto também é para ele por causa de quê? O alinhamento de valores, de família, de ideais é muito mais próximo do que do outro candidato. De anticorrupção, de trabalho que tem que ser honesto. Então eu acredito muito que a gente precisa também dessa reeleição do Bolsonaro para dar seguimento a esse trabalho que estamos fazendo aqui, que está sendo feito no estado, que está sendo feito no país. E eu já tive com ele por 2 ocasiões. Uma delas a gente teve a oportunidade de falar um pouco mais sobre Coromandel. E o mais importante, que eu estava falando aqui, Priscila. Eu fui vereador na época que o PT estava no governo. E estou prefeito na época que o Bolsonaro está. O que muda um gestor não é só o gestor em si, é a sua equipe. Por que Coromandel vai bem hoje? Porque eu tenho uma equipe que é a melhor equipe que já passou naquela prefeitura. De gestores, por exemplo, e de servidores. E assim eu acredito que é o Brasil. Porque quando eu vou em Brasília e sou recebido por alguém da equipe do Bolsonaro, o tratamento é outro. Podemos sim, não podemos? Não podemos. Não é aquele negócio de ficar enrolando, de ficar falando, vai fazer e não faz. Então a equipe... Aquela velha política, Isso, né? A equipe do Bolsonaro tem nos recebido muito bem lá, tem tratado a gente muito bem, tem dado as devolutivas, ou positivas ou negativas. E eu acho que é isso que diferencia da equipe quando eu ia lá, que era o governo do PT. Então assim, hoje você não tem mais aquela burocracia e aquela antiga política, você tem uma política resolutiva no governo nacional. Agora, prefeito, o presidente Bolsonaro saiu bem fortalecido desse primeiro turno das eleições, né? Todos os institutos de pesquisa vinham colocando aí o presidente com algo em torno de 35%, 36% das preferências do eleitor,
até na reta final, né, na véspera da eleição, Lula com 59%, ou melhor, 50%, 51% dos votos, como se tivesse uma possibilidade real de vencer as eleições já no primeiro turno. Não aconteceu isso, quer dizer, Lula não foi eleito no primeiro turno, e Bolsonaro apresenta esse resultado de superior a 43% dos votos. Uma diferença muito grande em relação ao que vinham prevendo aí os institutos de pesquisa. Como é que o senhor analisa esse erro aí dos institutos? Eu até quero registrar aqui e parabenizar um único instituto que passou mais perto que eu vi, que é o Instituto Veritá, que é aqui de Uberlândia e que tem um coromondelense que está lá, que é o Adriano. Então, assim, é o único instituto que eu vi se aproximar. Ele acertou aí em cima os votos do Bolsonaro e teve um erro com relação aos votos do Lula. Mas os outros foram muito dispar, né? Foi muito longe. Verdade, então, esse é um ponto. Agora, o que eu acredito nessa questão aí? O Zema ganhou aqui no primeiro turno. O Bolsonaro perdeu em Minas. O Zema vai pedir voto para o Bolsonaro, naturalmente. O Bolsonaro vai crescer em Minas. Nós temos lá, na Bahia, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães vai para o segundo turno contra o candidato do PT. Então ele vai ter que abraçar o Bolsonaro. Obviamente vai abraçar. Aí você tem aqui um Cleitinho em Minas que ganhou, que também é Bolsonaro. Aí você tem um Tarcísio lá em São Paulo, que vai para o segundo turno, também, porque os institutos vinham dando ele ficou em primeiro, sempre em segundo lugar. Ficou em primeiro. Então vai puxar. E você tem, por exemplo, lá no Paraná, quem ganhou a eleição foi o Moro, que foi uma surpresa também, que os institutos erravam. O Álvaro Dias, senador que já vinha antigo se reelegendo, e um excelente senador, por sinal. Senador. Então aí o que aconteceu? Ele já deu entrevista ontem e falou que não vai votar no Lula. Entendeu? Então assim, esses seria apoios... uma incoerência votar no Lula, né? Isso. Esses apoios que vão vir, eles fortalecerão a campanha do Bolsonaro a nível de Brasil. Por isso... Não sou vidente, não sou dono da verdade, mas eu acredito que o Bolsonaro vencerá a eleição por causa também desses apoios. Então eu acredito que no segundo turno ele vai se fortalecer. Essa é a lógica. É a lógica que eu entendo, né? Pelo que a gente está vendo, sem contar os deputados federais que foram eleitos, que a maioria tem uma tendência mais pró-Bolsonaro, e aí os senadores também, os governadores. E o presidente Bolsonaro sai muito fortalecido também com relação às bancadas na Câmara e no Senado Federal. Né? O partido dele, o PL, elegeu acho que 99 ou 100 deputados, vai se tornar a principal bancada na Câmara, e o PL elegeu a maior bancada também no Senado. São 13 senadores bem alinhados com o presidente. Então, tem essa questão também, né? Caso ele seja reeleito, ele estará muito mais forte no Congresso Nacional, no sentido de obter apoio para os projetos daqui para frente. Bem, então vamos acompanhar aí, né, agora os próximos passos daqueles que não passaram para o segundo turno. E aí eu me refiro a Simone Tebet, né, candidata do MDB, e também a Ciro Gomes, candidato do PDT. Eles ficaram de se posicionar aí no máximo até amanhã, vamos aguardar com expectativa. Mas, prefeito, você acha que eles vão se posicionar mesmo claramente entre Bolsonaro e Lula? Acredito que o Ciro não, mas a Simone pode se posicionar sim. Mas também imagino que isso não será tão decisivo. Será muito mais decisivo o apoio dos senadores eleitos, dos governadores que estão no segundo turno, dos deputados federais e até mesmo dos prefeitos nas cidades, do que esse apoio, essa transferência de voto, para mim, ela não cola. Então, isso aí ela não vai ser decisiva no cenário da decisão do eleitor. Vai ser muito mais esses outros atores que eu citei. E reforçando aí essas situações que foram colocadas, o governador do Rio também deve assumir abertamente, a partir de agora, a campanha de Jair Bolsonaro. Aqui em Minas, é de se prever que o governador Zema assuma também ostensivamente o apoio a Bolsonaro. Ah, com certeza, isso já estava bem claro. Eu tive com o Zema na sexta-feira e pelo que a nossa conversa lá, vai ser essa a tônica mesmo. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a administração municipal? A gente está vendo ali aquela obra no Córrego, né, que era uma obra há muito tempo esperada também, que previne enchentes, aqueles transtornos que quase todo ano havia, né, em função das chuvas. E como é que está aquela obra? Quando é que a prefeitura deve inaugurar? A gente espera que seja no final desse mês de outubro. É uma obra, inclusive, que vai ficar aí aproximadamente R$2 milhões e que tem o apoio do nosso deputado federal Fred Costa de R$1,2 milhão junto à Defesa Civil. E aí a gente está fazendo um trabalho de alargamento da ponte do quebra-mola, que é o principal eixo,
passando de 1,5 metro para 2 metros, para 5 metros, aliás, a vazão da ponte. Então, aquela inundação no quebra-mola, ela não vai ocorrer mais, com fé em Deus. E estamos colocando, já foram colocados, os gabiões, que são aquelas estruturas de arame com pedras dentro para contenção das encostas. Isso foi colocado na ponte que dá acesso ali próximo à Casa Rural e a ponte que dá acesso ao cemitério novo. Então, isso já foi feito, é um trabalho que está sendo feito lá. Então, a princípio, nós faremos isso. Mas a gente sabe que no futuro a gente vai ter que ter outras mexidas no córrego. Mas o que nós estamos fazendo, nunca nenhuma gestão fez. Então, já estamos saindo na frente e vamos resolver esses problemas pontuais. Prefeito, uma pergunta. Aquelas pontes que tem ali na avenida, no sentido do acesso ao bairro Jardim Vitória, aquilo ali tem planos para mexer naquilo lá no futuro? Você fala a ponte, qual ponte dela é? Saindo aqui da ponte que está sendo reformada, da obra. Ah, tá. Não. Indo no sentido Jardim Vitória. Na verdade, eu vou te ser franco, uma crítica construtiva, aquilo não é ponte, aquilo é pinguela. Pinguela, Na verdade eu ia isso. falar isso, mas o que acontece? Hoje nós não temos esse recurso para mexer naquilo, porque como que você gera uma cidade e faz uma ponte e não pensa no futuro? Então ali custa caber um carro pequeno naquelas pontes, é a grande verdade. Então aquelas 2 pontes ali são um problema para nós. Mas nesse momento nós não conseguimos resolver, até porque nós temos outras prioridades. Mas fazendo essa ali do principal, que é o trânsito maior, a gente já vai avançar muito, viu? Agora, já que estamos falando do córrego, vamos falar também da estação de tratamento de esgoto, que é um velho assunto, né? Toda campanha eleitoral esse assunto vem à tona. O que o senhor está pensando em termos da chamada ETA, a estação de tratamento de esgoto? Mais uma vez, eu mostro que a equipe é fundamental para gerir uma gestão bem. Nós assumimos aqui lá, Álvaro, 6 anos a obra parada. 6 anos. Vieram para Coromandel 8 milhões de reais para terminar para fazer essa obra. Não foi suficiente. Viei da Funasa. Tive que aportar de recurso próprio 1 milhão agora para fazer a conclusão de parte do tratamento, não para ficar 90%, 95%. E aí, essa parte nós até finalizamos. Só que para concluir totalmente, de 90% a 95%, eu precisaria de 3 milhões de reais. E hoje o município não tem esse recurso. Você trabalha com um orçamento aí de 120 milhões no ano, 3 milhões é muito significativo. Teria que ser uma verba federal ou estadual? Isso, exatamente. Aí o que nós fizemos? Fomos atrás. O nosso gestor de governo, que é o Luiz, correu atrás junto conosco. A nossa equipe da gestão do agronegócio, que é o Léo, nos ajudou. E o nosso engenheiro, que é o Guilherme. Fizemos um projeto. E fomos lá no Comitê de Bacias Hidrográficas. Nunca ninguém viu falar nisso aqui. Que é o comitê da nossa região do Alto Paranaíba. E eu, como presidente do RITS, tanto que a política é importante, nós temos um assento como titular nesse comitê. Então, facilitou esse enlace nosso. E graças a Deus, conseguimos esse recurso no valor de 3 milhões de reais para Coromandel. Já foi feito o edital de licitação, já assinamos e em breve, uma obra que deve durar de 6 meses a 8 meses, vamos concluir essa obra e entregar totalmente o esgoto de Coromandel tratado. Porque o que foi feito foi uma maquiagem. Ele foi tirado do centro da cidade, ali onde está o córrego, né, perto do campo ali, nas margens da obra que nós estamos fazendo, e foi jogado ali perto da UET, que é ali na saída para a fábrica, ali onde tem um rancho Davi, e ali a carniça fica insuportável. Então eu vou até soltar um vídeo essa semana mostrando o que está sendo feito, que é um crime ambiental, porque até então ninguém tinha tomado essa providência. E nós vamos solucionar um problema de 100 anos, né, de Coromandel na nossa gestão. Então, com fé em Deus, o ano que vem nós vamos inaugurar totalmente essa obra, sem gastar agora desses 3 milhões, sem R$1 da prefeitura. Desses 3 milhões todos conseguidos através desse comitê. Bem, tem uma outra obra importante aí em andamento, que é o asfaltamento daquela estrada que dá acesso a Lagamar, os coqueiros, né? E como é que está aquela obra? Também está para ser inaugurada? Está para ser inaugurada. Estive lá no sábado, foi feita a imprimação na Serra Velha, porque lá são 2 serras. A Serra do Tubo, que tem aproximadamente 1 quilômetro de distância, e a Serra Velha, que tem 500 metros. Falo com tranquilidade que é a maior obra da história da Zona Rural de Coromandel, 2,5 milhões de reais investidos, e também que nós tivemos o apoio do deputado federal Fred Costa para conseguir esse recurso. Então, você pensa bem, nós estamos lá concluindo isso, que é um trecho que
ali parava 30, 40 caminhões e inviabilizava o trânsito. A Translagamar, como os caminhoneiros gostam de chamar, é 300 caminhões dia na colheita. Então é um movimento muito grande, e dali sai grande parte do sustento de Coromandel. E aí a pessoa pergunta, por que está fazendo no Lagamar? Por causa dessas questões que eu acabei de falar, do trânsito, e porque lá é uma estrada municipal. Ela é do município. Por exemplo, a estrada que vai para Santa Rosa é do Estado. A estrada que vai para o Pântano é do Estado. Então, essas a gente não pode mexer. Eu até mexi num esses dias, me denunciaram no Ministério Público, então que é difícil. Então lá é uma estrada nossa, é uma estrada que é responsabilidade da Prefeitura. E fica mais difícil também conseguir verba do Estado, sim, o federal, para uma estrada municipal. Nós vamos trabalhar para isso, mas é mais fácil conseguir para o município. Bem, tem a questão da Santa Casa também de Misericórdia, né? Nós estamos sabendo aí que deve ser adquirido um aparelho de tomografia para a Santa Casa. Como é que está essa questão? É o seguinte, aquela obra da Santa Casa é uma parceira nossa. Eu sempre defendo, você sabe disso, a nossa gestão depende, que lá é o nosso hospital, né, Priscila? E a gente quer cada vez equipar. Então, numa parceria com a Santa Casa, com o apoio da Câmara, dos nossos vereadores, com o apoio de todos nós, e nós conseguimos aí adquirir um aparelho de tomografia. E esse aparelho deve chegar aí nos próximos 60, 90 dias, que vai ser uma grande vitória para Coromandel. Considero a maior vitória da saúde. Por quê? Quantas e quantas pessoas saem daqui para fazer um exame? Isso é economia para o município, é comodidade e respeito ao cidadão. Então nós vamos fazer isso de uma maneira que nós vamos ter lá, por exemplo, alguns procedimentos nós vamos poder fazer pelo município. Outros serão particular, mas os procedimentos de urgência da Prefeitura a gente vai poder fazer. Então isso vai dar um salto de qualidade na nossa saúde e eu quero parabenizar o Anderson pela maneira competente, assertiva e integrativa que ele tem conduzido a Santa Casa. Prefeito, os ouvintes estão participando também com algumas perguntas. Priscila, pode encaminhar. Chegando aí, prefeito, ali no entorno da represa, saída para Patrocínio, tem esgoto caindo ali e tem realmente, eu passei lá e eu vi isso, que eu moro ali perto. Eles perguntam quando será o término dessa obra. Sim. O que acontece? Essa obra, quando eles foram fazer lá a lagoa, eles não fizeram as redes pluviais adequadas para escoar o esgoto. E aí a gente está tendo problema, que estava lá embaixo, ninguém sabia disso, a gente está identificando isso agora na obra lá que nós estamos fazendo, que é uma obra muito boa e que vai ser um cartão postal de Coromandel. Eu gosto de ser muito justo, eu não vou te falar uma previsão que nós vamos terminar, mas nós vamos fazer o mais rápido possível. Por quê? Nós estamos com dificuldade de mão de obra, que eu preciso fazer uma ponte de um lado para o outro, uma ponte de madeira, para terminar a pista de caminhada que nós fizemos, e preciso também de uma máquina para aterrar e fazer essa ponte. Nós estamos tendo dificuldade com essa máquina, que a Prefeitura não tem, e a gente está com dificuldade com máquina terceirizada. Mas a gente vai fazer o possível para terminar o mais breve, tá bom? Outra pergunta aqui, prefeito. Perguntam se existe a possibilidade de fazer um parquinho nas comunidades rurais. Essa pessoa parece que é do Altinho, Boa pergunta. Nós já colocamos parquinhos infantis quase em todas as comunidades. Recentemente nós colocamos na Santa Rosa. Salvo engano, acho que o Altinho Brejão não tem. Mas com fé em Deus, até o final do nosso mandato, a gente vai adquirir e vai colocar lá também. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM mais uma vez. Parabéns pelo resultado das eleições de ontem, pela votação expressiva, né, que o senhor conseguiu para os seus candidatos aí a deputado federal, a deputado estadual. Acho que o eleitor de Coromandel demonstrou também muita maturidade, consciência, né, votando preferencialmente naqueles deputados ou candidatos a deputado que tinham efetivo compromisso com a cidade, que já tinham inclusive serviços prestados à cidade, serviços importantes, como é o caso do deputado Leonídio Bolsas e do deputado Fred Costa. Muito parabéns. A palavra para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o povo de Coromandel, que nunca largou da minha mão. Sempre esteve comigo em todas as ações, em todas as batalhas que a gente enfrenta. E o resultado está aí. Quando você tem, como você disse, essa maturidade eleitoral do eleitor, de entender que temos que votar naqueles candidatos que estão fazendo mais pelo município, aí a gente vê as coisas acontecerem. Então, essas obras que nós estamos fazendo aí,
eu ser franco com vocês. O dinheiro da prefeitura dá para pagar fornecedor, servidor e manter a cidade estruturada. Mas para fazer obra, fazer algo marcante, se a gente não conseguir com os deputados, recursos estaduais e federais não acontece. E aí está a prova. Eu sempre, quando eu ia pedir voto, eu pegava um papel e mostrava no papel o que cada deputado fez, porque isso tem que ser a prova. Então isso foi muito importante. E aí as pessoas começaram a entender da onde que vem os recursos. Por exemplo, ela falou aqui de parque infantil. A maioria que veio parque infantil é de deputado estadual, a maioria foi do Leonídio. Então, vou lutar para conseguir mais. Para colocar, por exemplo, quando eu assumi, não tinha parque infantil em nenhuma praça. Hoje tem quase todas as praças de Coromandel. E as famílias têm onde levar as crianças. Então, assim, é um pequeno exemplo. Então, muito obrigado ao povo de Coromandel. Vocês são fundamentais. E se as transformações estão acontecendo, é por causa do nosso povo, que abraça a causa daqueles que nos ajudam. É isso aí, prefeito. Muito obrigado. Obrigado, Priscila. Guilherme. Certinho, obrigado Álvaro, obrigado Priscila Pimentel, obrigado prefeito Fernando Breno. É a Gerais FM na cobertura das eleições 2022.